Bom dia, pessoal. Meu nome também é Luciana Procópio. Eu estou aqui para falar com vocês hoje de um tema chamado Gestão do Risco Jurídico Corporativo. E eu vou começar trazendo uma frase que tem muito significado para todos nós e que vocês conhecem, que é de uma famosa pensadora, grande pensadora contemporânea, a Valesca Popozuda, que diz: não sou covarde, já estou pronta para o combate. Por quê? Desde o primeiro dia da graduação, todos nós fomos moldados ao combate. Os professores e as disciplinas nos ensinam a tecer argumentos, a criar petições de defesa e de ataque, a combater o outro, a combater o direito com o direito. Mas eu estou aqui para trazer para vocês uma perspectiva diferente, que muitos departamentos jurídicos não estão explorando adequadamente, que é a da gestão do risco jurídico e de como pode fazer para evitar novos processos judiciais e minimizar o custo que os processos trazem às empresas. Eu tenho um irmão que é um advogado super tradicional, e quando eu fui falar com ele sobre esse tema que eu estava desenvolvendo, pesquisando, ele já virou para mim e falou assim: isso não vai dar certo. Mas eu nem tinha terminado de falar. Mas é o que acontece. Quando a gente tem algum tema que confronta a nossa zona de conforto, a gente tem a tendência de uma rejeição imediata. E eu queria pedir para vocês manterem as mentes abertas hoje a novas possibilidades, que inclusive pode virar uma oportunidade de trabalho para vocês no futuro esse tema. A crescente judicialização ela é um fator crítico para o desenvolvimento das empresas, porque ela afeta diretamente a competitividade, a flexibilidade do mercado de trabalho e o custo de produção, uma vez que compromete parte do faturamento das empresas com os altos custos dos processos judiciais. Existem algumas estatísticas do CNJ, num relatório chamado Justiça em Números, de que no ano de 2016 o Poder Judiciário fechou o ano com 79,7 milhões de processos sem uma solução definitiva. A cada 100 mil habitantes, 12.907 ingressaram com uma ação. É um número muito expressivo. E além disso, se a gente for colocar isso em números de valores, as empresas gastaram nesse ano de 2016 140 bilhões de reais para estar em juízo, o que representa 1,7% do seu faturamento. E isso, gente, não está contabilizando as condenações em si, mas sim custas, honorários advocatícios, despesas com viagens. Então, é só para estar em juízo. Vocês lembram do meu irmão? Quando eu estava falando sobre isso com ele, ele ainda virou para mim e falou assim: mas para quê? Você está maluca? Eu quero mais é ter muitos e muitos e muitos processos, que é disso que o advogado vive. Será mesmo, gente? Será que a advocacia é só o processo? Eu gostaria que vocês fechassem os olhos e começassem a imaginar como vocês estarão trabalhando depois que vocês se formarem. Acredito que a maior parte de vocês que queiram trabalhar com direito vão se imaginar de terno, saias largas, aquelas roupas elegantes, mas muito além. Vocês vão se imaginar trabalhando em audiências, fazendo sustentações orais memoráveis, sempre em juízo, certo? Pois é, a gente tem que começar a pensar de uma forma diferente. O nosso modelo tradicional, o nosso modelo mental tradicional está sempre ligado, o advogado, ao processo. Como eu falei no começo, as próprias universidades moldam os alunos para isso, para uma atuação processualista. Mas a gente tem que ver que existem oportunidades fora do processo. E é isso que eu quero que vocês pensem hoje. Que a gente tem, os advogados precisam começar a pensar estrategicamente, a buscar novas formas, uma visão mais abrangente, a buscar formas de se prevenir o conflito, de se evitar novos processos judiciais, de se minimizar os custos, os impactos decorrentes disso às empresas, ao seu cliente, à parte contrária e ao próprio Poder Judiciário. E a gestão do risco jurídico, ela é exatamente uma ferramenta para isso, para prevenir e para mitigar, que é a diminuir, o número de processos, por meio de duas vertentes: fatos geradores e processos. Com relação aos fatos geradores, primeiro a gente tem que fazer um mapeamento de riscos, para determinar quais são os principais fatos geradores. Não dá para tratar todos. E a gente vai aplicar duas metodologias: FCA, que é fato, causa e ação, e o PDCA, que é o Plan, Do, Check and Act. No FCA, você já fez o mapeamento de riscos, então você já tem o fato. A partir daí, você vai analisar a causa, quais são os motivos que levam a existir aquele risco jurídico, aquele fato. E elaborar um plano de ação para corrigir aquilo, que é o PDCA. A gente vai utilizar, rodar essa ferramenta para ver se a gente consegue eliminar o risco ou pelo menos minimizá-lo. É claro que a gente sabe que existem riscos que a empresa assume.
por uma decisão estratégica. Nesse caso, é uma mitigação controlada. Cabe ao advogado conhecer, né, identificar, mensurar e provisionar valores para futuras ações judiciais. Com relação ao processo, a gente deve dividi-los em 2 grupos, relevantes e contencioso de massa, ou contencioso repetitivo. No relevante, a gente deve tratar de uma forma individualizada, diferenciada, porque eles são especiais, de acordo com alguns critérios, de valor, de risco à imagem, pessoa, enfim. O contencioso repetitivo, a gente deve trabalhar alguns pontos importantes, que eu trouxe 3 para vocês, que eu vejo como mais relevantes. A descrição dos fatos. Gente, não basta um parágrafo contando uma historinha. Vocês têm que detalhar os fatos. O direito, o julgador conhece, mas a realidade de cada empresa, de cada parte, ele desconhece. E cabe ao advogado, cabe a cada um de vocês mostrar isso. Os recursos tecnológicos e digitais também nos auxiliam a mostrar a realidade, a comprovar fatos e a produção de provas. E o judiciário tem aceitado essas novas formas. Então a gente pode fazer vídeos, fotos que já são rotineiras, mas pensar outras possibilidades. Que tal uma conferência ao vivo? A gente pode pensar nisso. É claro que tem que analisar a pertinência e o custo-benefício com o seu cliente. E um outro ponto, gente, Ctrl-C, Ctrl-V. A gente tem que parar, a gente tem que trazer novas teses defensivas. Repetir a mesma coisa indefinidamente não vai mudar o pensamento do julgador. Então, a gente tem que pensar, ainda que seja um contencioso repetitivo, se você não trouxer uma melhor argumentação, novas provas, é claro que não vai mudar. Então, gente, a gente tem que trabalhar, utilizar algumas dessas táticas, algumas dessas estratégias, para tentar mudar essa tendência de crescimento vertiginoso dos processos judiciais e todo esse impacto que ele traz, não só para as empresas, com os altos custos, mas para a própria sociedade. A gente tem que ver que hoje a justiça não é efetiva, não é ágil, mas também o volume de processos, como eu falei lá no começo, 79,7 milhões de processos sem uma resolução definitiva, é muito grande. Então, a minha proposta para vocês aqui hoje é repensar o direito. É ver que a advocacia não é só processo, que a gente tem que buscar formas de se evitar o processo. E a gente pode trabalhar com isso. Existe um mercado de trabalho da gestão do risco jurídico preventivo.